descubra os 7 tipos de indivíduos que não poderão ser salvos. De acordo com as Escrituras Sagradas, existem 7 tipos de pessoas que, infelizmente, não podem ser salvas. Essas pessoas rejeitam persistentemente o amor e a graça de Deus, fechando seus corações à sua mensagem de redenção. Vamos explorar cada um desses grupos de forma mais detalhada. O primeiro grupo são os blasfemadores do Espírito Santo. Esses indivíduos deliberadamente atribuem as obras do Espírito Santo ao demônio, rejeitando a verdade e a salvação que Deus oferece. Ao fazer isso, eles fecham permanentemente a porta da redenção para si mesmos. O segundo grupo são os apóstatas, aqueles que uma vez conheceram a verdade, mas depois a rejeitaram completamente, voltando às suas antigas maneiras pecaminosas. Eles pisoteiam o sangue de Cristo e desprezam a graça de Deus. O terceiro grupo são os que caem na apostasia final. Esses são aqueles que, após terem experimentado os poderes do mundo vindouro, rejeitam deliberadamente a Cristo e escolhem o caminho da perdição. Eles se tornaram inimigos de Deus. O quarto grupo são os que pecam deliberadamente após receberem o conhecimento da verdade. Esses indivíduos sabem o que é certo, mas escolhem persistentemente o errado, tornando-se rebeldes impenitentes. O quinto grupo são os que caem na incredulidade final. Esses são aqueles que, apesar de terem ouvido o Evangelho, se recusam a crer e, assim, condenam a si mesmos. Eles rejeitam a oferta de salvação de Deus. O sexto grupo são os que rejeitam a verdade por amor à maldade. Esses indivíduos preferem as trevas à luz, pois suas obras são más. Eles amam o pecado mais do que a Deus. O sétimo e último grupo são os que caem na apostasia total. Esses são aqueles que, depois de terem sido iluminados, provado o dom celestial e participado do Espírito Santo, rejeitam deliberadamente a Cristo. Eles crucificam novamente o Filho de Deus e o expõem ao desprezo público. Essa é a pior forma de rejeição a Deus. Cada um desses 7 grupos representa pessoas que, por suas próprias escolhas e ações, se fecharam permanentemente à salvação. Elas se recusam a se arrepender e aceitar o amor e a graça de Deus. Infelizmente, para essas almas, não há mais esperança de redenção. É importante entender que a salvação é uma dádiva gratuita de Deus, oferecida a todos os que creem em Jesus Cristo como seu Salvador. No entanto, essa oferta de redenção não é forçada sobre ninguém. Cada pessoa tem a liberdade de escolher aceitá-la ou rejeitá-la. Infelizmente, os 7 grupos que mencionamos escolheram rejeitar a salvação de Deus. Eles se tornaram tão endurecidos em seu pecado e rebelião que fecharam seus corações à mensagem do Evangelho. Essa recusa intencional e persistente torna impossível que eles sejam salvos. A Bíblia deixa claro que Deus deseja ardentemente a salvação de todos os seres humanos. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento e aceitem sua graça redentora. No entanto, Ele também respeita o livre-arbítrio de cada pessoa. Quando alguém rejeita deliberadamente a Cristo, fecha seu coração à verdade do Evangelho e escolhe persistir em sua rebelião contra Deus, chega a um ponto de endurecimento espiritual em que se torna impossível para eles se arrependerem e serem salvos. Essa é uma situação trágica, mas é a consequência de suas próprias escolhas. É importante ressaltar que a salvação não é algo que Deus nos impõe à força. Ela é um presente que Ele oferece com todo o seu amor e misericórdia, mas que nós precisamos escolher aceitar. Infelizmente, os 7 grupos que mencionamos fizeram a escolha de rejeitar esse presente divino.
Esses indivíduos não apenas rejeitaram a salvação, mas também se tornaram ativamente hostis à verdade do Evangelho. Eles não apenas se recusaram a crer, mas também atacaram e blasfemaram contra o Espírito Santo, a obra de Deus em suas vidas. Essa rejeição intencional e persistente os coloca em uma posição de condenação eterna. É importante entender que a rejeição da salvação não é algo que acontece de repente. É um processo gradual de endurecimento do coração e da mente. Cada vez que uma pessoa escolhe o pecado em vez da obediência a Deus, seu coração se torna mais endurecido. Cada vez que ela rejeita a verdade do Evangelho, sua mente se torna mais cega à realidade espiritual. Eventualmente, esse processo de rejeição persistente leva a um ponto de não retorno, em que a pessoa se torna incapaz de se arrepender e aceitar a graça de Deus. Eles se tornam prisioneiros de sua própria rebelião, incapazes de se libertar do domínio do pecado e do mal. É uma realidade trágica, mas a Bíblia deixa claro que existem pessoas que, por suas próprias escolhas, se fecham permanentemente à salvação. Esses 7 grupos representam aqueles que, de forma deliberada e persistente, rejeitam o amor e a graça de Deus, tornando-se prisioneiros de sua própria rebelião. No entanto, a boa notícia é que, para aqueles que ainda não endureceram seus corações, a oferta da salvação ainda está disponível. Deus continua a estender sua mão amorosa, convidando a todos a se arrependerem e aceitarem Jesus Cristo como seu Salvador. Então, meus amigos, se você ainda não fez essa escolha, não deixe que seu coração se endureça. Abrace a graça de Deus hoje mesmo e experimente a liberdade da redenção. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com seus entes queridos, para que todos possam conhecer a verdade libertadora do Evangelho. Que Deus os abençoe ricamente.